Olá, está começando o A2, o seu momento a sós com Deus. Hoje eu quero conversar com você sobre um dos temas que mais assustam a humanidade, que é a realidade da morte. Eu quero começar lhe contando uma história, que é uma lenda, uma história fictícia, inventada. É a lenda de Samarra. Ela conta que, certa ocasião, um senhor muito rico, com muitas posses, muitos bens, ele faz uma viagem para Bagdá, não a Bagdá moderna, a Bagdá antiga, junto com um dos seus servos. Quando chega na cidade, ele pede que esse servo vá até o mercado e faça algumas compras para ele. Acontece que quando esse servo vai ao mercado, enquanto faz as compras, ele repara que na venda do lado estava ela, a morte, vestida de maneira cadavérica. E agora ela também olha para ele e aquele rapaz sente um medo natural, torcia que a morte não o visse, mas agora sabe que é tarde demais. E pior, ele percebe que a morte faz um olhar ameaçador para ele. Num ato de desespero, ele sai correndo do mercado, procura o seu senhor e diz: Olha, por favor, me empresta um cavalo, eu preciso fugir daqui. Eu vou para o lugar mais distante que eu conheço, eu vou lá para Samarra, uma cidade muito longe, e eu vou me esconder, porque lá no mercado eu vi a morte e ela fez um olhar ameaçador. Ela parecia que estava preocupada, querendo me impor medo, e eu não fico mais aqui. O senhor achou estranho e disse: Não, mas tudo bem, pegue o cavalo e vá. E agora, como você sabe, há uma certa curiosidade com o assunto que sai do nosso controle, e esse senhor foi ele então até o mercado para verificar se a morte estava lá mesmo. E qual não foi a sua surpresa quando viu que sim, ela estava lá. E ele começou a conversar com ela, dizendo: Olha, o meu empregado estava aqui há pouco tempo e disse que você o ameaçou, fez uma cara, uma careta ameaçadora. E a morte logo começou a se desculpar, dizendo: Não, não, de maneira nenhuma. Eu não queria ameaçar ninguém, eu não fiz careta. Na verdade, a minha cara foi de espanto. E o senhor perguntou: Mas espanto por quê? Aí ela puxou uma agenda do bolso e disse: Porque aqui na minha agenda eu tenho uma foto dele dizendo que eu tenho encontro com ele em Samarra, hoje de noite. E Samarra é longe, eu não sei o que ele está fazendo aqui em Bagdá. Essa história é contada para dizer o seguinte: quando chega a nossa hora, é inevitável. Por quê? Porque a vida humana é frágil. Nós, apesar de convivermos com a morte, temos dificuldade de lidar com ela porque ela nos machuca. Causa dor física, que pode resultar em morte, mas também uma dor emocional, a saudade, o vazio, às vezes a distância com sentimentos não resolvidos, com histórias que ficaram para trás. Tudo isso nos incomoda muito. É bem verdade que muitas pessoas tentam explicar o que acontece após a morte. Alguns dizem que, por ocasião da morte, uma alma se desencarna e vai para o céu, ou para o inferno, ou para o purgatório. Bom, a mensagem bíblica vai em outra direção. Desde o livro de Gênesis, a ideia que as escrituras passam é bem clara. Nós não temos uma alma, mas nós somos uma. Aliás, na criação, Deus juntou dois itens: pó da terra e fôlego de vida. E as duas coisas juntas tornaram-se, passaram a ser a alma vivente. E ao longo de todas as escrituras, essa ideia é apresentada de maneira bem sucinta. Se na criação Deus juntou pó da terra e fôlego e o homem se tornou alma vivente, gerou vida, a morte é o contrário disso. É se desfazer. A separação do corpo, esse pó que acaba voltando para a terra, segundo Eclesiastes capítulo 12, e o fôlego que volta para Deus, essa capacidade de respirar. Ezequiel 18:20, Jó capítulo 7, Jó capítulo 23, são lembretes de que a nossa alma, ela não é eterna. Aliás, 1 Timóteo capítulo 1 diz que só Deus é eterno, só Ele é imortal. Mas você pode pensar: puxa, mas então não há esperança? Eu quero dizer que sim. Eu quero dizer que você não precisa enfrentar o drama da morte com o coração angustiado. A Bíblia tem uma promessa para mim e para você. Essa promessa está no primeiro livro da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versos 54 e o verso 55. Eu vou ler o texto e quero lançar um desafio para você. O texto diz assim: Quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: Tragada foi a morte pela vitória. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? O texto nos lembra que, por ocasião da volta de Jesus, esse nosso corpo que é mortal
vai ser revestido, coberto pela imortalidade, que é um dom de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E eu quero lhe desafiar a viver uma vida não com medo da morte, mas esperando pela ocasião da volta de Jesus, quando a morte finalmente vai ser eternamente vencida, derrotada pelo poder da vida que está em Cristo Jesus. Até esse dia, eu quero convidar você a viver uma vida de intimidade com Deus. Você pode procurar uma igreja, você pode entrar em contato com pessoas que querem lhe ensinar a Bíblia. Com certeza você vai aprender sobre esse e sobre muitos outros assuntos. São recados que Deus tem para você. A morte é um inimigo terrível, mas ela foi vencida. Há esperança em Cristo Jesus. Um forte abraço e até a próxima.